Fala galera, e hoje nós vamos conversar num assunto mais aprofundado da parte de bioquímica, fisiologia, para vocês poderem começar a entender que uma orientação simples de intratreino que eu dou para vocês tem por trás um background gigantesco de conhecimento. Eu oriento hoje em dia muitos médicos, muitos outros profissionais, coaches, e eu gosto de dar certas explicações justamente para as pessoas poderem compreender que tudo que é feito aqui tem uma base científica por trás. Então, o primeiro ponto, né, o intratreino, me fizeram uma pergunta interessante, foi o seguinte: Danilo, por que que o carboidrato que você coloca no intratreino eu não posso colocar de comida? E aí eu fui explicar para a pessoa o seguinte: primeira coisa, tá? Você tem que entender que na sua corrente sanguínea você tem glicose. Ou seja, quando você vai lá no exame e você faz a sua glicemia em jejum, o que ele está medindo é a quantidade de glicose que tem na circulante, ou seja, em todo o seu sangue. A unidade que utiliza no seu exame, se você for olhar lá, é miligrama de glicose por decilitro. Isso quer dizer o quê? 1 grama de glicose por litro, tá? E aí o que acontece é que você tem em média aí, ó, 5, 6 litros de sangue, ou seja, o total de glicose na sua corrente sanguínea é de 4 a 6 gramas de glicose. Perfeito. Existe até uma referência clássica que fala assim, ó, 4 grams of glucose. É que você depende de apenas 4 gramas de glicose circulante na corrente sanguínea para poder manter todas as suas funções vitais. E aí o que acontece é o seguinte: durante a atividade física, porque a gente está colocando o carboidrato durante a atividade física, existe uma alteração fisiológica no seu corpo. Ou seja, você em repouso é um, hormonalmente, você praticando atividade física, você é outro. E aí o que acontece é que a captação de glicose durante o exercício ela é diferente. Por quê? Porque o seu corpo tem demanda energética para isso. O músculo ele pede energia. E aí o que acontece é que sempre que você tem que absorver glicose, você tem que produzir insulina. Porém, durante a atividade física, você consegue fazer a aquisição da glicose independente da insulina. Por isso, gente, que uma pessoa que tem diabetes tipo 2, a atividade física é super importante para ela, porque ajuda a controlar a glicemia sem a atuação da insulina, que é algo que ela não produz de forma efetiva. Então, durante a atividade física, você tem ativações de vias metabólicas que são responsáveis por justamente fazer essa aquisição de energia para o músculo. E aí acontece o seguinte: como isso é feito a nível celular, tá? Você tem transportador de glicose, ou seja, a glicose ela está fora da célula, ela tem que entrar dentro da célula. Existe um transportador que chama gluta 4. Eu estou falando os termos porque aí vocês conseguem estudar, tá? Então essa gluta 4, à medida que você vai fazendo atividade física, ela vai fazendo uma translocação e ela fica o quê? Mais permissível na membrana da célula. Isso faz com que você tenha ali uma porta aberta da glicose para o músculo sem depender da insulina. Isso aqui é muito importante, tá? Outra via de metabólica que você tem, à medida que você tem o quê? Liberação de cálcio intracelular, você também tem a ativação da via MPK, a MPK, que isso faz com que você capte glicose de maneira mais eficiente. Por que que o cálcio está envolvido nisso? Porque o cálcio ele está relacionado com contração muscular. Nós estamos falando aqui de atividade física, ou seja, existem alguns marcadores que são necessários para que o corpo ele funcione e, consequentemente, eles viram sinalizadores para as vias metabólicas. Então, se o seu corpo ali, ó, tá, o cálcio ele participa intracelular na contração muscular, à medida que ele sinaliza que tem cálcio, ele fala: estou precisando de energia, ou seja, manda glicose aqui para mim. E por isso que a sua célula puxa a glicose nesse momento. E aí eu quero que você entenda o seguinte também, tá? Quando você está em repouso, então, você tem uma alteração fisiológica. Você absorve glicose por insulina dependente. Por isso que é importante na dieta de vocês controlar o índice glicêmico, para que você não tenha picos de glicose. No nosso caso ainda é mais tranquilo porque todo carboidrato tem destino, a gente nunca tem superávit, então independente de ter pico de glicose ou não, toda a glicose vai ser utilizada pelo corpo no longo prazo. O único problema é que quando você tem pico de glicose com uma refeição com baixo grau de saciedade, você vai sentir fome mais rápido, por isso que a gente controla o grau de saciedade. E durante a atividade física, então, você tem o que? A ativação do transportador para a membrana da célula, na membrana da célula de glicose, através de via AMPK e cálcio dependente. Então, isso é utilizado que a glicose que está ali vai entrar no ciclo de Krebs lá e vai transformar em ATP de uma forma muito rápida, tá?
O músculo ele consome de forma rápida a glicose, porque a forma de que você tem de maior biodisponibilidade para você poder pegar alguma energia no meio externo, quebrar a ligação química e produzir energia para você poder utilizar. Detalhe, não tem pico de insulina quando você está praticando atividade física e ingere um intratreino, tá bom? Isso é muito importante. Lembra da via de aquisição. E aí, ou seja, isso é um ambiente ideal para que você jogue energia direto da sua boca na sua corrente sanguínea para poder cair ali, para você poder fazer a sua atividade física. Uma coisa que é interessante que é a seguinte, a absorção de glicose pelo seu intestino, ela tem um limitante. Uma coisa que vocês que estudam não veem muito é exatamente isso. Vocês sabem como funciona, mas vocês não sabem os limitantes quantitativos. A partir de hoje, coloca tempo nas coisas. Quantifica. Quando você falar que uma coisa é melhor que outra, fala em números, sabe por quê? Porque você vai jogar outro jogo. Entende? É mais complicado? É super mais complicado. Mas se você vai trabalhar na atuação clínica, você vai atuar falando para a pessoa, você vai fazer isso, esse horário, nessa quantidade, você entende que você tem que fazer essa simulação? Então, o que eu quero que você entenda é que você consegue absorver glicose numa taxa no seu intestino, ou seja, não adianta você colocar lá um bloco gigantesco de glicose. E outra coisa, à medida que a glicose cai na sua corrente sanguínea, você consegue fazer uma aquisição dessa glicose por intervalo de tempo também, que está referente, por exemplo, à demanda energética. Pega e estuda a parte de MET, tá? A parte de MET, ou seja, um MET é a quantidade de caloria que você consome por quilograma por hora. Então, vamos supor que uma atividade física você tem lá 6 METs. Isso quer dizer que você gasta 420 calorias por hora. Então, o que acontece é o seguinte, a glicose ela não fornece 4 calorias por grama. Ou seja, uma demanda energética por hora de uma atividade de 6 METs corresponde ali, ó, a 105 gramas de carboidrato que por hora de exercício intenso. Claro que esse carboidrato, esse substrato, ele não vem totalmente da glicose que tem na sua corrente sanguínea. Porém, quando você tem um treino de uma pessoa específica com VO2 máximo, que vai estar entre 70% e 80% disso, praticamente o seu corpo, se você conseguir fornecer isso, ele vai fazer com que você tenha aquisição mais ou menos o quê? Aí é entre 60% e 100% dessa quantidade de glicose ali, dependendo da capacidade que a pessoa tem de quebrar a energia e transformar isso em substrato. Ou seja, a adaptação de uma pessoa. Um atleta faz isso muito bem. Uma pessoa sedentária não faz isso bem. Então, um intratreino seu, geralmente, vai ficar em torno ali de 30 a 50 gramas de carboidrato intratreino. E, geralmente, por exemplo, para quem corre, a gente mistura glicose com frutose, porque a glicose entra por uma via no intestino, com um limitante, e a frutose entra com outra via. Você consegue duas vias. Para quem treina musculação, isso é desnecessário, tá? Tanto que, hoje em dia, eu trabalho sempre com 20 até 40, às vezes 50 gramas de carboidrato intratreino para a pessoa, justamente para aquela pessoa que treina bem. Lembra sempre o seguinte, se você está comendo mais para poder jogar a glicose na sua corrente sanguínea, para o seu corpo puxar essa glicose para o lugar certo, porque é isso que você consegue, você entende que você tem que estar treinando muito bem, e geralmente esse treino muito bem é muito particular de cada pessoa. Eu te garanto, se você nunca teve um personal bom na vida e você treina por conta própria, basicamente você quase nunca viu que é um treino realmente muito intenso. Eu penso o seguinte, eu treino há 20 anos. Hoje o meu treino ele é muito mais intenso que há um ano atrás, ele é muito mais intenso que há 5 anos atrás, ele é muito mais intenso que 10 anos atrás, ou seja, existe uma progressão. Eu falo que é muito bom a gente sempre se recolher à nossa insignificância e sempre pensar que tudo que a gente faz, hoje até mesmo o nosso melhor, pode melhorar. Porque isso te coloca num ponto que você aprende o tempo todo, que você entende que você está em constante evolução, que sempre vai ter alguma coisa melhor para você poder fazer que você não está fazendo. Então, o seu treino ele pode melhorar sempre. Essa estratégia de intratreino ela é muito bem utilizada quando a gente está abaixando o percentual de gordura de forma gradual, a pessoa colecionando resultado, a pessoa segue dieta, a pessoa está fazendo tudo perfeito e chega ali no final da restrição, fica complicado, a fome vem, a qualidade do treino cai e eu não posso deixar a qualidade do treino cair. Isso para uma pessoa que está seguindo tudo perfeito, tá? Se você não se enquadra nisso, no meio do caminho de todas essas vias metabólicas que eu comentei aí, você já se atrapalha inteiro. E esse intratreino, ele te engorda. Então, dessa maneira, fica uma explicação para vocês poderem entender. Quando eu mando 4 linhas para vocês, vai tomar intratreino com 20 gramas de carboidrato simples, você pode escolher de qual carboidrato que você deseja. Olha o tanto de coisa que tem por trás. Olha o tanto de desmembramentos da parte de bioquímica, da parte de fisiologia que tem por trás disso, e eu poderia ainda descer ainda mais. Na hora que eu falo lá da via, por exemplo, ativação por via de cálcio, ou então de AMPK, eu posso descer ainda mais um nível. Mas até aqui tá bom, você pode pegar todo o conhecimento que está nesse podcast, né? E destrinchar, estudar parte por parte, que com certeza isso vai fazer com que você seja um profissional mais completo.